No último vídeo eu mostrei para vocês como criar um ambiente Trial Databricks com uma experiência totalmente serverless para que você possa usar por 14 dias ou 2 semanas, e esse ambiente ele tem aproximadamente US$ 400 de crédito. Bom, o que vem disponível? Se nós observarmos em Workspace, já vem carregado um dashboard, e esse dashboard de acompanhamento de uso de custos, que vai monitorar os custos que a ferramenta possui. Claro que nós acabamos de habilitar e ainda não tem nenhum custo. Você vai observar que tem um botão, a qualquer momento você pode vir aqui, colocar um número de cartão de crédito e um meio de pagamento e seguir utilizando o seu Workspace. Bom, outro recurso que eu queria que vocês soubessem também é que já vem disponível um cluster serverless, SQL serverless, que vocês podem usar para fazer consultas, usar nos notebooks. Outro tema muito importante que eu gostaria de mostrar é que você pode criar um novo notebook e já conectar diretamente a um cluster serverless. A Databricks já provê essa experiência totalmente serverless para que você possa começar utilizando. Claro que neste primeiro momento ele está limitado, então você não vai conseguir, por exemplo, fazer um treinamento de modelos, não é um cluster de machine learning, mas é um cluster que você pode executar muitas coisas e é o que nós vamos testar agora. Mas antes de criar qualquer notebook e rodar qualquer código por aqui, eu queria mostrar para vocês que, por default, já vem instalado Unit Catalog. Sim, esse ambiente já possui aqui um catálogo. Vocês vão observar pelo ícone uma casinha que é o catálogo default que vem criado com esse workspace, e você possui ativado também um catálogo de sistema, já com três esquemas principais. Um que se dedica a listar todos os modelos de inteligência artificial, LLM, na verdade, que você pode utilizar e servir em um clique, mas também a parte de uso, ou seja, preço, e quanto você está usando de cada recurso, que serve para alimentar o dashboard. Esses são dois catálogos que já vêm por default, além de um catálogo compartilhado. Vocês vão observar que é um catálogo de exemplos. Bom, para navegar nesse catálogo, vocês vão observar que tem um cluster de SQL, você pode startar, ele já vem disponível para uso. Uma vez que se inicie, ele vai conectar nesse catálogo compartilhado e vai carregar, através do data sharing, alguns exemplos para que a gente possa utilizar. Bom, veja que nós temos alguns exemplos que já podemos usar para fazer algum tipo de consulta. Nesse esquema do TPCH, tem umas tabelinhas que nós podemos já começar a testar. Essa tabela cliente, por exemplo, ele vai listar a tabela e toda a experiência de uso que você já possui com o Unity Catalog. Você já vai poder explorar esses dados e trabalhar, fazer consultas, por exemplo, criando uma consulta diretamente por aqui. Ele vai executar, claro que ele já está conectado no catálogo Samples e no esquema TPCH, e ele já está usando o cluster SQL para fazer qualquer tipo de consulta. A mesma experiência serve para os notebooks. Voltando para o catálogo, nós temos algumas opções por aqui. Então eu posso começar a criar um esquema novo. Esse esquema, por exemplo, eu vou chamar de bronze. Dentro desse catálogo já existente, e ele já cria meu catálogo. Posso começar criando minhas tabelas, e eu também posso ter a experiência através do Catalog Explorer de criar esse botãozinho mais catálogo, criar um novo catálogo. Esse novo catálogo nós vamos chamar ele de tutorial standard, e veja que aqui tem um detalhe importante. Ele vai usar uma história de default já escolhida para esse ambiente, para que você possa trabalhar. Uma vez que você cria o catálogo, ele já oferece a opção de configurar esse catálogo. Então, na configuração, quem que é o owner desse catálogo e quais são as outras pessoas. No momento, nós não temos outros usuários, então vamos deixar apenas com o owner. E, muito importante, sempre adicionar tags, né? Então, aqui, qual é o uso desse catálogo? Nesse caso, eu vou criar uma nova chave, um novo valor, chave par valor aqui, para que eu possa utilizar o meu catálogo. E pronto, tenho um novo catálogo. Como que eu faço para tornar esse catálogo default? Bom, agora que nós temos um catálogo criado, eu ainda posso fazer isso. Veja,
O catálogo default se chama Workspace. Porém, através das configurações, eu posso vir em avançado e existe aqui um processo que eu posso definir qual é o catálogo default. Então, vou dizer que é o tutorial. Confirme essa mudança. Foi mudado em 1 minuto. Leva um tempinho para refletir por aqui. Esse catálogo, apenas 1 minuto, já está como catálogo principal. O que isso significa? Nós vamos criar algumas tabelas, colocar alguns dados. Então, dentro desse catálogo tutorial, existe um catálogo default. Como eu não vou usar esse catálogo default, eu posso deletar. E dentro desse catálogo tutorial, eu vou criar um esquema. Esse esquema eu vou chamar de carga. E dentro de carga, eu vou carregar alguns dados. Bom, dentro da experiência do Unity Catalog, o catálogo tutorial e o esquema carga, eu vou carregar alguns dados aqui. E veja que esses dados eu posso carregar de algumas formas. Dentro do esquema, eu posso criar um volume, que é a maneira como eu posso subir arquivos por lá. Então, vou chamar esse esquema de arquivos, um volume gerenciado. Vou deixar tudo padrão por enquanto para a gente testar. Em arquivos, eu posso subir alguns arquivos para provar a funcionalidade. Então, vou fazer o upload de alguns arquivos, buscar no meu computador, no caso, downloads. Eu vou verificar se possuo alguns arquivos aqui para testes. Eu tenho um arquivo avaliações, clientes, e tem um terceiro que eu vou subir ali também depois. Browse mais um, FAQ. Esses são 3 arquivos iniciais. E há um quarto arquivo ainda que eu quero subir que se chama produtos. Então vamos pegar aqui, produtos, são todos arquivos CSV. Eu estou fazendo upload desses arquivos para um volume que eu criei. Se eu observar detalhes, ele está guardado dentro do Metastore, ou seja, uma estrutura gerenciada pelo próprio Unity Catalog. E aqui eu já posso começar a criar algumas tabelas. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma tabela diretamente por aqui, a primeira tabela que eu quero criar é a tabela produtos. Create Table, vou selecionar meu catálogo tutorial, meu esquema carga e a tabela vai se chamar produtos. Bom, ele está carregando aqui uma visualização, ele vai criar como uma nova tabela. Se existir, você pode pedir que ele substitua ela também. E foi tão rápido que ele já criou aqui a tabela. Bom, vocês vão observar que dentro dessa experiência de criação de tabela, ele já sugere em inglês. Depois nós temos um tutorialzinho de como converter isso para português. E você pode aceitar essa sugestão de IA, que é a descrição da tabela. Também tem disponível a funcionalidade de geração de comentário para as colunas da tabela. Veja que cada campo você pode aceitar, editar e começar a sua experiência de uso com o Unity Catalog. A tabela fica documentada. Além disso, você pode acrescentar tags e filtro de linha, novidade. Aqui você também vê uma função de mascaramento de colunas. Já podemos dar uma revisada nos dados que foram gerados. Essa tabela ela se trata de uma tabela de produtos. Então você tem um ID de produto, nome do produto ou descrição básica e uma descrição desse produto. Tem uma coluna que você pode depois removê-la, ou seja, uma tabela muito básica. Eu também tenho outros arquivos que nós subimos por aqui, então, produtos, vamos criar uma tabelinha clientes também, create table, tutorial, carga, vai se chamar clientes, posso definir algumas configurações do meu arquivo, mas eu vou mandar criar de uma vez, posso revisar essa coluna, por exemplo, ela não é necessária, vou removê-la, as demais me parece bem, então vou criar a tabela clientes também. Leva alguns segundinhos para ele abrir o arquivo, fazer um preview do arquivo, importar e criar uma tabela delta. Se vocês observarem, esta é uma tabela gerenciada delta que foi criada no Metastore. Bom, overview da tabela, mesmo processo, não vou documentá-la, mas eu já posso revisar a linhagem. Então, na linhagem, vocês vão observar que essa tabela, por enquanto, não tem relação com nada, verdade? Não foi utilizada por nenhum processo, por nenhum esquema. Então, dentro dessa tabela clientes que foi criada,
aqui nesse esquema carga. Eu tenho clientes e produtos e nós podemos avançar porque existem mais dois arquivos ainda para processar. Um que se chama avaliações e outro que se chama FAQ. Essas avaliações você pode também fazer o mesmo processo. Então, repete, ele já sugeriu, já identificou qual que é o catálogo. A única coisa que eu faço é sempre remover essa coluna e mandar criar a tabela. Criamos a tabela avaliações, só falta a última, que é a tabela de FAQ. Bom, para essa tabela de FAQ, eu queria que vocês observassem outro recurso interessante que nós possuímos aqui, que é o assistente. Ele já está disponível, que é o assistente Databricks, que você vai pedir para ele, inclusive, se você já fez alguma consulta anterior, ele vai guardar essa consulta e você pode fazer novas perguntas para ele, que é, por exemplo, eu gostaria de criar uma tabela a partir desse arquivo. Eu venho aqui, dou um copy, então aqui três pontinhos, copy path, a partir desse arquivo, eu gostaria de criar uma tabela no catálogo tutorial, ponto carga, ponto fac, a partir desse arquivo. E vamos deixar ele sugerir esse código para a criação. Então, ele vai sugerir um código que você pode utilizar no notebook e criar essa tabela. Vamos fazer um teste para ver se funciona? Copia, vai lá novo, notebook. No momento do notebook, você vai ter a possibilidade de selecionar o cluster serverless aqui e dizer carregar tabela FAQ. Cola o código por aqui e vamos provar. E pronto. 19 segundos. Ele usou esse código sugerido para criar essa tabela. E vocês vão observar que essa tabela já existe. Se vocês quiserem navegar pelo catálogo, tutorial, carga, tabelas, e aí está a tabela fax. Claro que você pode definir, fazer uma consulta nessa tabela, se quiser utilizar. Veja que eu usei Python, então já tem suporte para muitas coisas em Python, mas eu quero usar SQL nesse notebook e fazer um select from tutorial, ponto carga, ponto fac. Então, limit 10. Ele está usando o cluster serverless, foi conectado por aqui. E eu estou checando se essa tabela de fato ela existe, se ela foi criada, como eu já confirmei por aqui. Bom, nós temos aqui agora 4 tabelas e a resposta foi a mesma, ou seja, eu tenho uma experiência de uso do SQL, tenho uma experiência de uso do catálogo, de volumes, e eu consigo processar muitas coisas. Bom, eu queria convidar vocês para fazer um teste um pouquinho mais adiante. Veja que nós temos aqui dois notebooks, né? Esse eu vou removê-lo e nós vamos importar um exemplo do laboratório do Git, um notebook por aqui. E nesse notebook é um laboratório que foi realizado aqui na Databricks em um dos nossos encontros, que basicamente ele vai provar o uso de GNI para fazer uma análise de sentimento, extração de entidades e geração de texto, ou seja, é um caso de uso um pouquinho mais avançado em que nós vamos ter condição de extrair algumas entidades e fazer uma análise de satisfação do cliente através de respostas de avaliação. Nós vamos usar um motor Databricks SQL para, a partir de um texto, ou seja, um dado não estruturado, que a gente possa usar um modelo e extrair entidades e fazer sugestão de uma mensagem ao cliente. Bom, sempre conecta um cluster serverless, pode ser um cluster SQL Warehouse também já definido. Lembra que esse ambiente free ele tem aqui um serverless start warehouse tamanho médio já criado que vocês podem utilizar. E aí a gente sempre começa usando o que a gente criou, o catálogo que a gente definiu. Então, nesse caso foi tutorial.carga. Eu vou usar o comando SQL
use, ele vai setar na memória que esse é o catálogo default que eu estou utilizando, se bem que com esse catálogo pré-determinado que nós deixamos salvo, eu nem precisaria colocar esse comando porque ele já entenderia. Quando eu der um select avaliações, ele já entende porque ele tem um catálogo default. Lembra que nós criamos uma tabela de avaliações. Como nós definimos tutorial.carga como catálogo esquema, agora eu já posso dar um select diretamente na tabela avaliações, ele vai carregar a minha tabela de avaliações aqui. Esse é um exemplo que vocês podem baixar diretamente do GitHub. Nós temos o nosso repositório Databricks BR. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E veja só, nós temos uma estrutura com uma data, uma identificação, um ID, qual foi o cliente que promoveu essa avaliação e qual foi a avaliação, que é um texto puro. Em algum lugar ele mostra qual o produto que ele comprou, ele comenta sobre a experiência de compra dele, e a ideia é que a gente possa interpretar isso e trazer uma análise de sentimento. Logo a continuação, vocês vão ver também que nós criamos para esse exemplo uma tabela de clientes. Então, você pode executar essa célula sempre com um cluster serverless por aí, que mostra ID cliente, nome, sobrenome, número de pedido. E agora nós vamos começar analisando sentimento, extraindo informações. Então, quais foram os produtos mencionados? O que o cliente diz? Qual o sentimento, a análise do cliente? E se foi negativo, qual foi o motivo dessa insatisfação? Então, é um modelo, um caso de uso que a gente pode aplicar a IA generativa para nos ajudar. E para isso, nós vamos usar os Foundation Models. Então, primeiro passo, a gente precisa selecionar uma LLM, um modelo disponível. Alguns dos modelos disponíveis até o momento, porque sempre está mudando, acrescentando aqui na Databricks, é um modelo DBRX da própria Databricks, Llama, seus modelos de Llama, um Mistral e outros dois modelos que a gente pode utilizar. Bom, como é que eu consulto isso? Eu vou duplicar essa tela para a gente não sair desse notebook e nós vamos aqui em Serving. Se você observar em Serving, você vai observar que ele já tem alguns modelos criados que estão prontos para ser utilizado por aí, que já vem, não foi eu que criei, ele vem por default, que você pode usar este modelo, que ele é criado no momento da execução, e você pode utilizar cada um desses modelos. Bom, aqui é a instrução de como se chega lá. Então, onde eu fui? Machine Learning, Serving, lista essa página. E nós vamos ver que, e nesse caso, nós vamos usar o Llama 3.1, que é um modelo excelente para se utilizar. E você vai clicar em uso. E aqui tem um exemplo de um prompt, uma instrução que a gente já deixou para validar. Então, vamos copiar essa instrução. Vamos nesse modelo que é o Llama 3.1, esse primeiro aqui, use. E aqui a gente pode colocar um prompt, colocar isso como um prompt e trabalhar na execução dele. Bom, você pode colocar ou como um prompt ou já coloca como uma instrução diretamente aqui. E ele vai dizer, o sentimento de avaliação é negativo, ou seja, baseado nessa classificação, ele já mostrou que é um sentimento negativo, porque ele comprou e disse que está insatisfeito. Então, só para que vocês tenham um exemplo, rapidamente a gente já consegue definir um protótipo, já fazer uma análise de sentimento muito simples. Existe outra funcionalidade que a gente pode usar nessa versão gratuita ou nessa versão de trial do Databricks, que é o Playground. Aqui tem outro exemplo de como você pode fazer isso. Então, nesse menu principal que nós estamos no Playground, ele é acessível a partir daqui. Você pode adicionar, veja que tem um botão de adicionar outros modelos para que você possa comparar. Neste exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar esse primeiro 3.1 e vamos adicionar outros endpoints, outros modelos. Vamos comparar o Llama do Facebook, da Meta, com o Mistral. Então, como eu faço isso? Nesse lado, eu tenho Llama, e nesse lado, eu posso selecionar o Mistral. Veja que já vem com 4 modelos fundacionais. Eu posso fazer o mesmo tipo de trabalho, análise de sentimento, parse de texto não estruturado e alguns casos de uso. Nesse caso, nós vamos utilizar o mesmo prompt, só que com uma diferença. Vou copiar aqui somente esse prompt,
Vou colocar ele e vou sincronizar. Veja que é um botão de sincronizar. Você dispara e avalia. Aqui ele já tem a resposta muito rápida, 47 tokens por segundo, ou em tokens. E aqui ele já usou 113 tokens e 69 tokens gerados. E vocês vão observar que ele tem também, apesar de classificar como negativo, ele trouxe a resposta em inglês. Bom, aqui você já consegue ir tirando algumas conclusões e trabalhando, mas eu queria usar uma funcionalidade totalmente nova, muito útil, que poucas pessoas conhecem, estão tirando proveito, que é o uso das funções de IA. Nesse ambiente de trial também é possível utilizar. A Databricks lançou os AI Functions, que são as funções de IA disponíveis no Databricks. E aqui na documentação você pode ver que tem uma lista delas com a descrição de o que faz cada uma, mas nesse notebook a gente já tem um pouco da descrição do que a gente já faz. Por exemplo, analisar sentimento, classificar o texto de acordo com as categorias, extrair entidades, corrigir gramática, gerar um texto, máscara de dados sensíveis, envia para o modelo desejado, calcula similaridade, sumariza e traduz. Como a gente começa a tirar proveito disso? Então, primeiro passo, para fazer a análise de sentimento, vamos ver como é que se faz. Eu vou substituir aqui para a gente ganhar tempo, então nós temos uma função que se chama AI Análise de Sentimento, e nós vamos passar como parâmetro a avaliação, que é a coluna que traz a avaliação que está no catálogo tutorial, no esquema carga e na tabela variações. Então, o que nós estamos fazendo? Selecione todos os campos, vírgula. Avalie o sentimento do campo avaliação, traga isso como sentimento da tabela avaliações, traz somente 10 para a gente testar como vai ficar. Veja que AI Function se utiliza com clusters SQL. Então, eu posso usar ele com cluster serverless SQL e posso usar ele também com cluster serverless tradicional, que já interpreta o SQL muito bem. Bom, vamos ver o resultado. A tabela vem com todas as suas colunas, inclusive com campo de avaliação. E você vai observar que ele já vai trazer uma coluna de sentimento. Então, essa é a primeira função que faz a análise de sentimento baseada no texto não estruturado. Outra função que eu quero trazer para vocês é extrair partes desse texto, entidades. Então, qual é a função? Se vocês se recordarem, nós tínhamos duas funções aqui, mais de uma, né? Então, a gente tem essa primeira função que é a análise de sentimentos, e vocês têm outras funções que, inclusive, está aqui mais fácil para te mostrar, que essa aqui é o classificação e o extract. Nós vamos trabalhar com o extract agora. Então, AI extract. Bom, eu já selecionei todos os campos da tabela, chamei a função, vou chamar o campo de avaliação, só que agora eu vou criar uma rede de produto e vou chamar de produtos. Vamos ver o resultado? Primeira função, ela fez uma análise de sentimento. A segunda função, ela vai trazer para mim, baseado no mesmo campo avaliação, uma coluna chamada produtos. Ele vai extrair deste campo avaliação todos os produtos que foram mencionados. Então, vocês vão observar que aqui foi selecionado um produto, aqui foi selecionado outro produto, aqui o que ele entendeu como produto, e ele faz isso automaticamente. Vocês podem fazer isso para qualquer tipo de entidade dentro de uma função de IA. Bom, outra coisa que nós vamos fazer é usar o AI Query para pesquisar o motivo dessa insatisfação. Bom, eu já coloquei aqui para a gente adiantar um pouco o tempo, mas o que essa função faz, a AI Query, ou Query? Primeiro parâmetro dela é o modelo que você vai usar, o modelo fundacional. Nesse caso, nós estamos utilizando um Llama. Onde eu acho essa informação? Aqui, em Serving, você vai observar que tem esse modelo criado, esse endpoint. Você pode simplesmente copiar, ou você pode abrir ele e selecionar o nome dele, que foi como foi criado esse serviço. Vem aqui, cola, ou seja, esse é o modelo que nós vamos utilizar para fazer essa pesquisa por IA. Usamos uma função simples que é o concat, e esse texto foi informado por nós, obviamente. Então, se o sentimento da avaliação for negativo, liste os motivos de insatisfação. Isso é um prompt. A avaliação concatena com o campo a avaliação e traz a resposta como motivo de insatisfação. Vou executar
esse processo. Nós já estamos em 25 minutos de prática dentro de um ambiente trial, entendendo o que pode ser feito. Nós já navegamos um pouco pelo catálogo, criamos tabelas, criamos catálogo, criamos um volume, carregamos alguns dados e agora estamos trabalhando com as IaaS Functions utilizando um cluster serverless. Ou seja, é um teste um pouquinho mais extenso. Eu espero que vocês estejam tirando proveito e veja como a mágica acontece. Uma simples consulta SQL usando uma função de IA, ele entende, ele não somente extrai o produto, ele entende, faz uma análise de sentimento e ele traz, ele explica, baseado no prompt, qual foi o motivo da insatisfação do cliente, baseado num texto muito simples. Um modelo fundacional na LLM, concatenando esses dados e trazendo esse motivo de reclamação. Bom, nós podemos fazer isso em escala, ou seja, muitas funções aí. Então, vocês vão observar, aqui nós temos uma função para extrair todas essas informações de uma só vez. Para a gente ganhar tempo, eu já coloquei aqui, então estou criando uma função que chama revisar avaliação. Ela vai receber como parâmetro a avaliação e ela vai retornar um JSON estruturado aqui, nome do produto, categoria, sentimento, resposta, motivo, como um JSON. E vocês vão observar o que? Primeiro, qual é o modelo fundacional? Estou fazendo um AI Query, concatenando um prompt. Eu vou dar todas as informações, extraio o produto, a categoria, classifico o sentimento, se é positivo, se é negativo, se é neutro. Se for negativo, qual é a resposta que ele vai trazer? Positivo, se é negativo, e vai retornar isso como um JSON e vai popular ali a avaliação. Bom, vou criar a função primeiramente. A função ela está criada. A partir de agora eu posso chamar essa função. Agora nós vamos testar a análise das avaliações, ou seja, agora eu não estou chamando mais AI Query, por quê? Porque a AI Query já está dentro da revisar alteração. Vou passar um prompt e vou verificar o resultado dessa função. Ele vai analisar para mim, já vai trazer um JSON estruturado, conforme eu solicitei, com o nome do produto, categoria e sentimento, se a resposta foi sim ou não, e qual foi o motivo. Legal, né? Veja que aqui nós vamos usar uma consulta, trazendo todos os campos, resultado para todos os campos do select, que chama a função, traz isso como resultado. E eu deixei comentado aqui, create table avaliações revisadas. Por quê? Porque se esse resultado for satisfatório, a gente inclusive consegue salvar ele numa nova tabela. Então ele já vai fazer isso para todos os registros que ele encontra na tabela avaliação e ele vai trazer essas informações como resultado, como um JSON e também todos os dados com onde a resposta foi negativa, não tem motivo, ou seja, ok, o sentimento foi positivo. Se foi negativo, então a gente vai trazer motivo da resposta. Veja que toda a regra de negócio é muito simples para se criar esse resultado. Inclusive, eu posso vir aqui, tirar o comentário e mandar ele criar uma tabela com o resultado dessas avaliações para que eu possa trabalhar no modelo preditivo posteriormente, fazer algumas análises de sentimento, classificação e trabalhar um pouquinho na clusterização desses resultados para entender um pouquinho do padrão de cada produto. Bom, vocês vão ver que a gente também trabalha aqui analisando os dados enriquecidos e essas informações de produtos que já foram extraídas. Agora você consegue criar essa base de dados enriquecida e trabalhar com análise ad hoc e usar o Gini para poder acessar. Gini é outro recurso que já vem disponível também nessa versão trial da Databricks, que é pesquisa em linguagem natural. Nós vamos perguntar para os dados. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é aqui no menu lateral, Gini, nós vamos acessar, ou pode ser também pelo botão novo, e vamos criar uma nova sala. E nessa nova sala nós vamos chamar aqui de análise de avaliação de produtos. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar. Eu vou duplicar essa tela para a gente já voltar para ela, mas eu quero mostrar para vocês que o Gini já vai estar ativo. Nossa primeira sala de dados, vamos criar análise de avaliações de produtos. Ele vai precisar somente do Default Warehouse. Lembra que ele está aqui paradinho, mas já está disponível, não precisa criar nada. E quais são as tabelas que nós vamos usar para analisar esses dados? Bom, a primeira tabela que a gente vai usar
é a tabela que a gente estava trabalhando, né? Nesse exemplo aqui, ele vai trazer outro caso de tabelas, mas você pode usar essas tabelas que nós já estávamos trabalhando, como foram carregadas aqui em carga, mas ele vai mostrar as tabelas recentes, ou se você vier aqui em tudo, seleciona o catálogo e todas as tabelas, veja que ele já tem uma experiência de selecionar mais de uma tabela por vez. Posso trazer todos esses dados, colocar uma pergunta inicial, carregar e já começar a fazer perguntas. Se o Warehouse estiver baixado ali, o nosso cluster de SQL, você pode subir ele, já vai estar disponível, e você pode começar a fazer perguntas. Explique para mim qual que é o dataset. Você pode fazer isso em português também, obviamente. Eu cliquei aqui no ambiente, por default estava em inglês, mas ele vai trazer um pouco das tabelas, então um pouco das aliações. Esse é o trabalho que nós vamos seguir fazendo mais para frente, quando já tiver nossos dados mais melhor tratados. Vamos voltar para a tela anterior. Bom, dito isso, você pode também gerar uma sugestão de resposta para esses casos onde teve um sentimento negativo dos usuários. Então, é possível estruturar uma resposta. Você vai criar uma função para gerar um exemplo de resposta. Eu vou criar aqui para vocês e vocês podem testar criando seus próprios padrões de resposta também. Alimentado modelo LLM, eu estou criando uma função gerar resposta, onde eu vou passar nome, sobrenome, número do pedido, produto e motivo, um comentário, usando a função de IA SQL AI Query, usando a LLM Llama, fazendo uma concatenação do prompt com o campo nome, sobrenome, com os parâmetros que foram informados na função e dizendo exatamente o que você quer. Uma mensagem, ou seja, Llama vai gerar uma mensagem com confiança, uma mensagem com poucas sentenças e não vai adicionar nenhuma assinatura. O resultado, esta é a função, está criada. Nós podemos testar ela agora em massa na tabela. Vamos avaliar, então, primeiro, essa tabela enriquecida, ela vai ser o quê? O resultado das avaliações revisadas que nós criamos com a tabela de clientes e nós vamos chamar a função gerar resposta, passando esses parâmetros e trazendo isso para uma análise. Se esse resultado for positivo, a gente cria uma tabela chamada respostas e pode alimentar uma API, um e-mail, disparar um e-mail e preparar essas respostas de maneira automatizada, colocar no fluxo. O resultado é o seguinte: data, ID de avaliação, ID do cliente. Esta é a avaliação do cliente, esse é o resultado que foi extraído, negativo, produto, e esta é a resposta no motivo e o rascunho. Ele cria para você uma comunicação que você pode compartilhar com o cliente. Dizer, Predada Maria, que é o nome do cliente, lamento que o produto não tenha atendido. Entendemos que a qualidade, gostaríamos de oferecer a troca do produto, desde que esteja dentro do prazo, condições da política. Por favor, informe se o desejo prosseguir, farei. Isso pode ser colocado no disparo de mensagem e foi feito para todos, né, em massa. Eu posso salvar isso numa tabela para fazer pesquisas posterior. E este é o exemplo mais longo que eu dei, mas que fez um bom uso de todas as funções de IA. Eu quero deixar a informação para vocês de que esse exemplo ele está disponível no nosso GitHub Brasil da Databricks. Foi um laboratório executado com alguns clientes nosso laboratório hands-on, que vocês podem também tirar proveito. Esse é o laboratório LabGenAI e aí tem a explicação de como vocês podem seguir provando. Bom, vamos voltar para o nosso ambiente. Nós já passamos aqui de 30 minutos explicando as novas funcionalidades do Databricks na versão trial, o que você pode fazer. No momento, vocês vão observar que no espaço de trabalho nós temos aquele notebook criado para carregar uma tabela a partir de um volume. Nós temos esse laboratório utilizado, mostrado aqui para vocês, e temos também um GeneSpace que nós não começamos a explorar ainda, e um dashboard que foi criado automaticamente para gestão dos custos, que você pode vir aqui no modo Publish
E no momento de publicar, você pode habilitar o Genie para fazer perguntas de consumo sobre esses dados. Também é possível copiar esse relatório e ao momento que você publica, compartilhar com outras pessoas e no momento que você compartilha, pessoas, qualquer um na sua organização, mas também nesse momento, se você vir na etapa de configurações, então vamos abrir aqui à direita e você configurar aqui nas configurações, dizer com quem você vai configurar. Então, por motivos de segurança, ele vai pedir que você configure o acesso externo para embedar, ou seja, para colocar isso dentro de outra ferramenta, uma intranet, e você vai gerenciar se vai permitir somente domínios aprovados ou vai permitir acesso geral. Se você permitir acesso geral, isso significa que posteriormente ele leva um tempo aqui para publicar, mas você pode embedar esse relatório em outras ferramentas. Então, se você vem no modo draft por aqui, faz um publish, copia esse link, publish, significa que você pode colocar esse dashboard em outras partes para revisão. E no momento que você muda o modo de visualização, esse é exatamente o modo que vai ficar disponível. De novo, esse é um dashboard que não tem dados ainda, porque ele está contabilizando o uso. Se você vir no catálogo, neste momento, desse sistema, olhar dentro do esquema billing e na tabela de uso, usage, sample data, você vai observar que ele já vai começar. Nesse momento, ele não gravou, disponibilizou, mas tudo que está sendo usado, utilização de clusters, será gravado nessa tabela. E amanhã, quando a gente seguir esse vídeo, a gente vai conseguir visualizar esses registros de tudo que eu gastei para executar essas funções dentro do Databricks na sua versão trial, usando 100% serverless. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu queria revisar o que nós fizemos hoje. Primeiro passo, ele vem com Unity Catalog ativo por default. Segundo passo, que foi o Workspace, eu mudei, disse que o catálogo default é o catálogo tutorial. Isso significa que quando eu vou fazer uma consulta SQL e vou abrir uma nova consulta aqui, vou fechar essa consulta, ele já por default carrega tutorial e carga, e significa que eu posso vir diretamente select from clientes, por exemplo, selecionando um cluster serverless, ele já vem por default. Eu também consigo fazer pesquisas na base de amostra de dados que vem disponível com Databricks. Então, eu tenho uma base TP-CH que a gente pode utilizar para fazer consultas. Isso é consultas usando clusters SQL. Na parte de dashboards, vocês vão observar que o único dashboard que eu tenho é Use, mas ele já vem com uma nova interface. Essa nova interface ela já apresenta alguns modelos, como esse, por exemplo, que vocês podem utilizar para fazer um dashboard. E detalhe, veja que curioso, existem muitos recursos que vêm sendo somados ao dashboard AI BI da Databricks. Primeiro, aqui em cima vocês vão observar que eu tenho uma aba, uma página, eu posso renomear, deletar, mas eu posso inclusive acrescentar uma página nova e dizer que essa página é uma página 2. Então já começa a aparecer com outras ferramentas que isso não era possível antes. E a hora você consegue colocar um filtro de data, por exemplo, consegue trabalhar consultas, dashboards que vocês são contextuais e que você pode trabalhar com o mesmo, desde que seja o mesmo dataset. E na parte de data, as consultas que se podem ser feitas. Então, veja que são consultas SQL, cada consulta se converte num dado e nós vamos explorar isso melhor. Bom, esse dado ele tem um nome, ele está no modo draft. Quando eu publico essa informação, eu posso habilitar o Genie nesse dado. Quando eu publico esse relatório, veja que agora eu tenho disponível a opção de embed. Eu posso copiar isso e colar diretamente das minhas aplicações. Se eu pegar essa URL aqui, por exemplo, até aqui, ó, vou copiar ela, vou fechar e abrir uma aplicação externa, ele vai fazer a devida autenticação necessária e vai abrir esse relatório
fora do Workspace Databricks. Então, ele vai carregar aquela informação e você pode embedar ele na sua aplicação, colocar numa televisão, que nem muitos clientes fazem, e usar esse dashboard. Veja que a página 2 que eu criei está vazia ainda, então ele vai dar como not found. A gente coloca dados nessa página para poder trabalhar, mas eu já tenho um relatório funcional que eu posso testar algumas funções. Amanhã nós vamos testar algumas funções. Eu vou publicar esse relatório e agora eu consigo explorar, inclusive compartilhar com outras pessoas do grupo, fazer um agendamento de atualização desse dashboard e criar análises em consulta. E vejo o Dini. Eu consigo abrir uma sala. A partir desse Dini, ele abre um assistente aqui do lado e posso fazer perguntas. Então, diga-me sobre a receita por ordem de prioridade. Ele vai interpretar, entender as consultas que já estão pré-determinadas, baseadas em consultas SQL. Ele vai me trazer detalhes que eu posso mostrar o SQL, usar esse SQL e trabalhar isso como um assistente dentro do dashboard. Bom, isso é parte do que eu queria mostrar para vocês, mas para a gente finalizar, dentro da parte de SQL ainda, esse cluster que foi criado, que é o Serverless, eu consigo conectar ele com o Power BI. Então amanhã nós vamos conectar no Power BI para ver como funciona. E na parte de monitoramento, eu consigo monitorar todo o padrão de consumo, ou seja, tudo que foi feito utilizando esse cluster, a partir de agora eu consigo trabalhar ele, inclusive compartilhar com o meu time também, mas especialmente baseado nessas conexões, nós vamos conectar ele ali no Power BI para entender como funciona. E aqui nós vemos que eu posso seguir fazendo consultas SQL indeterminado. O cluster ele já tem um padrão de utilização, passados 5 minutos sem uso, ele para automaticamente, ou seja, não há desperdício, e muitas outras funções que se podem fazer. Bom, pessoal, esse foi um vídeo mais longo para quem quer conhecer o que se pode fazer com Databricks SQL. Nós estamos apenas começando, porque aqui tem um exemplo de análise exploratória, um exemplo de ETL e um outro exemplo de LLM chatbot que a gente pode utilizar dentro dessa versão trial. Ademais, tenho mais dois exemplos que nós vamos utilizar na terceira sessão, que é criar uma base de dados vetorial, um índice, e criar um aplicativo. Essa é a grande novidade que a gente vai começar a testar aqui com vocês dentro dessa versão trial. Obrigado a todos que ficaram até o momento e nós vamos seguir com a terceira parte desse vídeo.